Há momentos em que você ora, se desgasta, chora e pergunta: por que Deus ainda não me respondeu? E se eu te disser que talvez a questão não seja o que você pede, mas quem você está se tornando enquanto espera? Hoje, vamos revelar 5 atitudes que Deus espera de você antes de liberar certas bênçãos. Atitudes que Ele não apenas observa, mas exige como prova de maturidade espiritual. E quando você perceber quais são, talvez entenda que o silêncio de Deus nunca foi descaso, mas preparação. Existe um detalhe que quase ninguém fala. Deus não abençoa a imaturidade. Ele não entrega propósito a quem ainda não sabe carregar responsabilidade. Moisés não recebeu a missão no palácio, recebeu no deserto. Davi não foi rei no dia em que foi ungido, mas no dia em que aprendeu a esperar em silêncio. Em outras palavras, Deus testa antes de promover. E o teste, muitas vezes, vem vestido de atraso, frustração e portas fechadas. Mas antes de mergulharmos nas atitudes, precisamos entender o contexto espiritual dessa mensagem. Deus não trabalha segundo a nossa pressa, mas segundo um processo. E esse processo sempre molda caráter antes de liberar destino. O problema é que muita gente confunde demora com rejeição e acaba desistindo antes de viver o que pediu. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, cansado no limite, achando que Deus te esqueceu, quando na verdade Ele está alinhando seu coração ao dele. E aqui está algo que pode mudar sua perspectiva. Deus já decidiu o que vai fazer, mas ainda está observando como você responde enquanto espera. A pergunta não é por que Ele não faz, mas estou pronto para sustentar aquilo que pedi? Porque existe uma diferença profunda entre receber e manter uma bênção. Muitos recebem, poucos sustentam. Agora pense nisso. E se a próxima oração que você fizer não for para Deus agir, mas para você amadurecer, talvez, quando você entender qual atitude está faltando, a porta finalmente se abra. Ou talvez ela nunca se abriu porque Deus estava te protegendo de algo que você ainda não estava preparado para carregar. Antes da bênção chegar, Deus observa sua postura no oculto. A primeira atitude é fidelidade quando ninguém vê. Não se trata de servir a Deus apenas quando há reconhecimento, aplausos ou aprovação. Trata-se de ser íntegro quando a única testemunha é o céu. Muitos querem que Deus os exalte publicamente, mas negligenciam a obediência silenciosa no secreto. Deus promove quem é fiel nos bastidores. Outra atitude é submissão. Não submissão cega, mas rendição consciente. Você ora pedindo respostas, mas quando Deus nega algo, você aceita ou tenta insistir. Muita gente não recebe porque luta contra aquilo que Deus está tentando retirar. Às vezes, a bênção está do outro lado do não, que você não consegue aceitar. A verdadeira maturidade é confiar nos caminhos de Deus, mesmo quando eles ferem o nosso ego. E existe algo mais profundo. Antes de te abençoar, Deus observa se você está disposto a abandonar o que impede o novo. Ele não derrama vinho novo em odre velho. E isso não fala sobre coisas físicas, mas padrões emocionais e espirituais. Orgulho, comparação, carência, autoexigência, autopiedade. Às vezes, Deus não muda a situação porque quer mudar você primeiro. Talvez o que doa hoje seja exatamente o que te prepara. Talvez o que você perdeu não foi castigo, mas poda. Talvez aquilo que acabou não era fracasso, mas livramento. A pergunta agora é: você está disposto a abrir mão do que te prende para receber o que te prepara? Se essa mensagem faz sentido para você, comente agora: estou sendo preparado para algo maior. A terceira atitude que Deus espera antes de te abençoar é constância. Não constância emocional, que depende de como você se sente no dia, mas constância espiritual, que permanece mesmo quando você não vê resultados. Deus testa a continuidade do seu compromisso quando a recompensa ainda não apareceu. É fácil ser fiel quando tudo flui. O verdadeiro teste é permanecer quando nada muda. Muitos começam com fogo, mas param no primeiro obstáculo. Querem vitória, mas não resistem ao processo.
querem portas abertas, mas desistem no corredor. A bênção não se manifesta na pressa, mas na persistência. Quantas vezes você já abandonou algo que Deus te pediu apenas porque não aconteceu rápido o suficiente? Às vezes, Deus te observa continuar sem entender, porque é isso que revela maturidade. Constância também significa permanecer na fé quando o coração quer fugir para os atalhos. Quando você ora e o céu fica silencioso, sua mente tenta criar soluções humanas, lógicas, imediatas. Mas a constância espiritual é permanecer confiando, mesmo quando o caminho parece irracional. Deus recompensa quem não negocia princípios para acelerar processos. E aqui vai algo que ninguém te contou. A constância não prova apenas sua fé, prova sua identidade. Quando você persiste, está dizendo ao mundo espiritual: eu sei quem sou, sei quem Deus é, e não vou parar só porque ainda não vi o que pedi. Permanecer é uma declaração de guerra contra a desistência. Agora pense, quantas bênçãos você achou que Deus negou, mas na verdade você abandonou antes do tempo? Talvez o que você chama de atraso seja apenas uma semente ainda germinando. A quarta atitude é alinhamento. Antes de te abençoar, Deus verifica se seus motivos estão alinhados com o propósito dele. Ele não te dá algo apenas porque você quer, mas porque aquilo cumpre um plano maior. Por isso, muitas orações não são negadas, são purificadas. Deus não recusa seu pedido, ele refina sua intenção. Muitos pedem mais recursos, mas não mostram intenção de semear. Pedem reconhecimento, mas não querem servir. Pedem cura, mas não querem abandonar hábitos que adoecem. Deus não te entrega ferramentas para construir algo que te afaste dele. Ele te dá aquilo que te aproxima do propósito, não aquilo que alimenta a vaidade. E o alinhamento não é apenas sobre pedir coisas corretas, mas pedir pelo motivo certo. Quando o pedido vira idolatria, Deus silencia. Quando a bênção vira substituto, Deus retira. Quando a resposta se torna mais desejada do que o relacionamento, ele te leva de volta ao deserto até o foco ser restaurado. Só que existe um detalhe que poucos percebem. Às vezes, Deus retém a resposta porque ele quer te ensinar a depender, não a conquistar. Maturidade espiritual não é receber tudo o que pede, é permanecer fiel mesmo quando Deus diz, ainda não. E talvez seja nesse ainda não que seu coração está sendo reposicionado. E agora eu te pergunto, e essa pergunta pode te desconcertar: você quer a bênção porque ela glorifica a Deus ou porque ela valida a sua dor? A quinta atitude que Deus espera antes de liberar certas bênçãos é disposição para obedecer, mesmo sem compreensão total. Obedecer quando tudo faz sentido não exige fé, exige lógica. Mas obedecer quando a instrução parece desconfortável, ilógica ou custosa, isso é rendição. Abraão não entendeu o porquê, mas subiu o monte. Pedro não entendeu, mas lançou as redes novamente. A obediência antecede a revelação, não o contrário. Deus frequentemente testa a obediência com pequenos comandos antes de liberar grandes respostas. É como se ele perguntasse: posso confiar algo maior nas suas mãos? E a verdade é que muitas pessoas querem direção, mas não querem disciplina, querem promessa, mas não querem renúncia, querem milagre, mas não querem movimento. Obediência não é sentir vontade, é agir apesar dela. E existe um ponto crucial. Algumas portas só se abrem depois que você dá o passo. Deus não remove o mar antes de você caminhar. Ele abre à medida que você avança. Talvez aquilo que você chama de bloqueio seja apenas uma porta esperando sua iniciativa. Deus não faz tudo sozinho, ele faz junto com você. A promessa caminha no ritmo da sua obediência, mas obedecer também significa parar de insistir no que já terminou. Às vezes, a prova não é continuar, é saber encerrar ciclos. Deus fecha portas não para te punir, mas para impedir que você desperdice sua energia emocional em lugares onde não há mais propósito. Obedecer é liberar, mesmo quando o coração insiste em segurar. Agora responda com sinceridade.
Quantas orações você quer que Deus responda, mas Ele ainda te pergunta: você está disposto a me obedecer quando eu disser algo que você não quer ouvir? E aqui entra um ponto profundo, talvez o mais desconfortável de todos. Às vezes, a última coisa que Deus te pede antes da bênção é morrer para a sua própria ideia de controle. Você ora por direção, mas continua tentando conduzir. Você pede por cura, mas continua nutrindo o ressentimento. Você quer portas abertas, mas continua preso ao que te feriu. Deus não abençoa mãos fechadas. A entrega verdadeira não é desistir do sonho, é parar de tentar empurrar o sonho à força. É quando você diz: Senhor, eu quero, mas se o teu caminho for outro, que seja o teu. E esse tipo de entrega não é passiva, ela é ativa. É confiar fazendo a sua parte, mas sem manipular o resultado. É descansar sem abandonar o movimento. É caminhar sem precisar controlar a rota inteira. E talvez seja exatamente aqui que muitos travam. Querem transformação, mas não querem desprendimento. Querem promessa, mas não querem processo. Querem um novo futuro, mas insistem em carregar uma história velha. A entrega é a ponte entre a fase que termina e a bênção que começa. É onde você solta aquilo que te mantém no mesmo lugar, só que há algo mais profundo. Deus não te pede entrega para te punir, mas para te proteger. Tem coisas que, se Ele te desse agora, feririam sua alma, porque seu coração ainda não desaprendeu o que te destruiu. Às vezes Deus retém porque te ama, não porque te nega. Ele espera até que a bênção não te domine, mas te sirva. E agora fica a pergunta que pode te acompanhar pelo resto do vídeo. Será que a bênção que você tanto quer ainda não chegou porque Deus não está esperando o momento certo? Ele está esperando a versão certa de você? Muitas vezes, enquanto esperamos a bênção, confundimos imobilidade com paciência. Mas esperar em Deus não significa cruzar os braços, significa agir com direção. Há pessoas que dizem estar esperando em Deus, mas na verdade estão paralisadas pelo medo, pela dúvida ou pela procrastinação espiritual. Esperar não é pausa, é preparo. É arrumar a casa antes da visita, não depois que ela chega. E esse preparo exige intencionalidade. Se você pede por restauração familiar, está disposto a trabalhar seu orgulho? Se ora por uma oportunidade financeira, está organizando suas finanças? Se busca cura emocional, está enfrentando traumas e não só orando para esquecê-los? Deus não prepara apenas o caminho para você, Ele prepara você para o caminho. Há um princípio espiritual que muitas pessoas ignoram. Deus não te leva para o que você não está disposto a sustentar. Quando uma bênção encontra alguém despreparado, ela se transforma em peso. Quando encontra alguém maduro, ela se torna legado. Por isso, às vezes Deus atrasa, não para te frustrar, mas para te capacitar. E o preparo nem sempre é visível. Às vezes, parece que nada está acontecendo, mas por dentro você está sendo moldado. Deus trabalha no subterrâneo da alma, enquanto você só vê o terreno vazio. É como uma raiz crescendo antes da árvore aparecer. Só porque não há movimento externo, não significa que não haja transformação interna. Agora considere algo que pode ser desconfortável. Talvez o que você chama de espera, Deus chama de estagnação. E talvez o que você chama de falta de resposta seja, na verdade, falta de iniciativa. Mas há outro lado nessa jornada. Algumas bênçãos só chegam quando você fecha definitivamente portas que se tornaram distrações espirituais. Deus não libera o próximo capítulo enquanto você continua relendo páginas antigas. Não porque Ele queira te prender ao passado, mas porque Ele sabe que se te entregar o futuro agora, você vai tentar encaixar pessoas, hábitos e crenças que não cabem mais nele. Portas encerradas não são sinais de abandono, mas de alinhamento. Quando Deus te afasta de algo, Ele nunca te devolve menor, Ele te devolve mais consciente. Só que muitas vezes você insiste em retornar ao que foi confortável, ao que era previsível, ao que te validava. Mas conforto não transforma e validação não cura.
Bênçãos exigem desapego. Talvez sua luta não seja com o futuro, mas com o apego ao que já cumpriu seu propósito. Deus remove, não porque acabou, mas porque não te alimenta mais. E quando você tenta segurar o que Ele está tirando, você transforma a bênção antiga em prisão emocional. Libertar-se não é abandonar o que foi importante, é honrar o que passou sem impedir o que vem. Só que existe um ponto que muda tudo. A porta que Deus fecha hoje pode ser a proteção que te mantém vivo amanhã. Nem toda perda é derrota. Às vezes, é Deus te resgatando daquilo que você ainda não percebeu ser perigoso. O que dói agora pode ser exatamente o que te salva depois. Isso nos leva a uma pergunta que pode virar chave para o próximo bloco. E se a porta que você pede para abrir é a mesma que Deus está tentando te impedir de atravessar? A jornada entre o pedido e a resposta muitas vezes revela uma verdade que evitamos encarar. Nem todo desejo do nosso coração está alinhado com a nossa cura. Existem bênçãos que você deseja porque está ferido e não porque está pronto. Você pede amor para não se sentir só. Pede reconhecimento para se sentir visto. Pede portas abertas para provar que é capaz. Deus não te condena por isso, mas Ele não constrói destino a partir de feridas não tratadas. E por isso, muitos processos de espera são cirúrgicos. Deus não está apenas preparando o ambiente, Ele está te desarmando emocionalmente, tirando justificativas, curando motivações. Ele não quer que você chegue ao seu destino com dores que te façam transformar a promessa em sobrevivência. Ele quer que você desfrute, não apenas suporte. Em alguns momentos, você sente como se Deus estivesse te esvaziando. E de fato está. Mas não é para te deixar sem nada. É para que aquilo que Ele te der não transborde em orgulho, dependência emocional ou idolatria. Um coração cheio de si não tem espaço para Deus. E às vezes, a bênção só chega quando você não precisa mais dela para se sentir inteiro. Tudo isso exige maturidade espiritual. Entender que Deus não responde somente o que você pede. Ele responde o que você está preparado para carregar. Bênçãos não são troféus, são ferramentas. E ferramentas nas mãos erradas geram destruição. Deus te ama demais para te entregar algo no estágio em que você ainda usaria a promessa para preencher um vazio. E agora surge uma pergunta que pode revirar sua alma. Você quer a bênção para cumprir propósito ou para preencher ausência? Porque Deus só entrega quando o propósito é maior que a dor. Às vezes, antes de te abençoar, Deus te coloca em silêncio, não para te punir, mas para te ensinar a ouvir. O silêncio é um convite para aquietar o ego e discernir a voz dele entre os ruídos. Enquanto você busca respostas, Deus busca sensibilidade. Enquanto você quer movimento, Ele quer profundidade. Ele não te prepara apenas para receber, Ele te treina para reconhecer quando é Ele que está te respondendo. Esse silêncio produz caráter. Ele te obriga a continuar mesmo sem validação externa, a confiar sem evidências, a permanecer sem provas visíveis. É no silêncio que você aprende a depender, não do resultado, mas da presença. A fé não cresce quando Deus fala, cresce quando Ele parece distante. Porque é ali que você descobre se acredita no caráter de Deus ou apenas no benefício de ser abençoado. E existe outro fator. Deus testa sua humildade emocional. Tem gente que só busca a Deus enquanto precisa de algo. Quando conquista, esquece. Quando sofre, ora. Quando vence, desaparece. Deus não é caixa de pedidos. Ele é Pai. A bênção não deve te afastar da fonte. Ele segura a resposta até saber que ela não será seu novo Deus. Por isso, antes da promessa, Ele mede sua capacidade de permanecer após recebê-la. Ele observa se você se mantém grato, dependente, sensível e comprometido quando a vida finalmente começar a dar certo. Não basta ser fiel no deserto, é preciso continuar fiel na terra prometida. Se essa mensagem está falando com você, antes de continuar, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos como esse. Isso faz toda a diferença para continuarmos essa caminhada juntos.
Quando Deus retém a bênção, muitas vezes Ele está construindo discernimento, porque bênção sem discernimento vira armadilha. Você pode receber uma oportunidade incrível e acabar se envolvendo com pessoas erradas. Pode conquistar algo legítimo, mas tomar decisões precipitadas e perder tudo. Discernimento não é apenas distinguir o bem do mal, é reconhecer o melhor entre o bom e o quase certo. É enxergar intenção, não apenas aparência. E esse discernimento é lapidado na espera. Enquanto você pede por avanço, Deus fortalece sua capacidade de dizer não para aquilo que parece promissor, mas que carrega consequências espirituais e emocionais que você ainda não percebe. Ele treina seus olhos para enxergar como Ele vê, não como sua carência deseja. E isso transforma completamente sua relação com portas abertas. Quando você amadurece espiritualmente, percebe que nem tudo que se abre é enviado por Deus. Algumas portas são convites para retroceder, não para avançar. O inimigo também abre caminhos, oferece atalhos, validações rápidas, soluções emocionais que só adiam sua cura. Por isso, Deus te prepara antes, para que você não confunda oportunidade com propósito. E aqui está uma verdade difícil de engolir. Deus não te dá discernimento para te assustar, mas para te proteger de escolhas que poderiam arruinar os próximos anos da sua vida. Ele te amadurece para que você pare de atrair o que te destrói e comece a sustentar o que te constrói. Ele quer que você perceba o valor daquilo que recebe, para não tratar como comum algo que nasceu para ser eterno. Agora pense com profundidade. Será que você está pedindo uma bênção que, sem discernimento, viraria exatamente o que te afastaria de Deus? Existe outro motivo pelo qual Deus espera certas atitudes antes de abençoar. Ele quer que você entenda o propósito não apenas para receber, mas para entregar. Toda bênção carrega uma responsabilidade geracional. Aquilo que Deus te dá não termina em você, começa em você. Ele não te dá recursos apenas para suprir sua vida, mas para que você seja canal na vida de outros. Ele não te cura apenas para que você se levante, mas para que você se torne instrumento de cura. Quando você entende isso, algo muda na sua postura. Você para de pedir bênçãos apenas com foco no que recebe e começa a perguntar: como isso transforma o mundo através de mim? A maturidade espiritual não busca ser recipiente, busca ser fonte. Tudo que Deus te dá é para fluir, não para estagnar. E é por isso que a bênção muitas vezes atrasa, porque Deus está te ensinando a parar de ver a vida apenas pelo prisma da falta e começar a viver pelo prisma de missão. Ele não quer que você carregue seu chamado como uma necessidade emocional, mas como um legado espiritual. Propósito não é um presente, é um ofício. E pessoas imaturas tratam legado como prêmio. Mas aqui há algo delicado. Quando Deus te abençoar, Ele também vai te expor a novos níveis de responsabilidade, tentação, influência, expectativa e pressão espiritual. Ele precisa garantir que sua fé não seja corroída pelo peso daquilo que você pediu. Se você não estiver pronto, a bênção te quebra. Se estiver, ela te multiplica. E agora surge a pergunta que pode definir o próximo capítulo. Você está pedindo bênçãos para melhorar sua vida ou para cumprir o que nasceu para fazer? Chega um ponto no processo em que Deus não está mais testando sua fé, mas consolidando sua identidade. Quando você entende quem é nele, a espera deixa de ser tortura e passa a ser treinamento. Você para de enxergar a ausência como abandono e começa a interpretar como lapidação. Deus não está te preparando apenas para receber, mas para permanecer. Ele não quer te dar algo que você só consiga segurar enquanto está motivado. Ele quer que você sustente mesmo quando o cansaço vier. A identidade correta também redefine sua relação com o tempo. Pessoas inseguras acreditam que perderam oportunidades. Pessoas curadas entendem que nada que é delas se perde, apenas chega na hora certa. Quando sua identidade é firmada em Deus, você não teme atrasos, não disputa espaços, não implora validação.
Você sabe que aquilo que vem de Deus encontra você, não precisa ser conquistado às custas da sua paz. E essa segurança interior muda suas escolhas. Você deixa de insistir em pessoas e ambientes que não te honram, deixa de aceitar migalhas emocionais só para se sentir necessário, deixa de perseguir portas que apenas alimentam sua carência. Quando você sabe quem é, você também sabe o que não merece, e isso cria espaço para aquilo que realmente foi destinado a chegar. Só que identidade também exige renúncia. Para ser quem Deus está formando, você precisa deixar de ser aquilo que o passado te ensinou a ser para sobreviver. Algumas atitudes que funcionaram na dor não servem para o destino. O que te manteve vivo pode ser exatamente o que te impede de crescer. A bênção chega quando a versão velha finalmente para de comandar sua vida. E tudo isso nos traz a uma reflexão final antes da conclusão. Deus não te abençoa para provar seu valor. Ele te abençoa quando você finalmente entende que seu valor vem primeiro. Agora que você compreendeu essas 5 atitudes, fidelidade no oculto, constância, alinhamento, obediência e entrega, talvez perceba que a espera nunca foi castigo, foi construção. Deus não estava atrasando sua vida, Ele estava alinhando sua alma. Ele não segurou a bênção porque você falhou, mas porque Ele te ama o suficiente para entregar no tempo em que você consegue honrá-la. A partir de hoje, sua oração pode mudar. Em vez de pedir apenas que Deus faça, você pode pedir que Deus te transforme. Em vez de perguntar, quando vai acontecer, pergunte, quem eu preciso me tornar? Porque quando o caráter acompanha o chamado, a bênção não chega como alívio, chega como destino. E você não a carrega sozinho, ela passa a fluir através de você. E quando finalmente chegar, e vai chegar, você vai perceber que não precisava do resultado para sentir-se amado, porque já tinha encontrado identidade no processo. Nada que Deus te dá deveria substituir aquilo que Ele já é. A promessa nunca será maior que a presença. A bênção nunca será mais essencial que o relacionamento. Talvez este seja o capítulo em que você pare de correr e comece a amadurecer. Em que você deixa de pedir provas e começa a oferecer entrega. Em que você percebe que Deus não te prepara para a bênção. Ele usa a bênção como continuidade do que começou dentro de você. Seu papel agora é permanecer, não desistir, não retroceder, não negociar aquilo que Deus está formando. E eu termino te lembrando, quando Deus demorar, não questione o amor, questione o processo. Ele não está esperando o momento perfeito, Ele está moldando a pessoa certa. A bênção já está pronta. Agora, Ele está preparando você.